todos, a todas. Essa última sessão do nosso curso de pós. Nós fizemos, ao longo desses meses, uma certa, digamos assim, incursão por alguns temas centrais da discussão entre qualidade da democracia, instituições e, nesse contexto, o lugar da cultura política, né? Eu quero hoje retomar, basicamente, alguns dos temas, alguns, digamos assim, nexos desses temas que nós tratamos, levando em conta a literatura que vocês foram convidados a entrar em contato, né? Uma série de textos que exatamente trataram desses temas, alguns dos quais de maneira mais polêmica, mais controversa, outros colocando as questões. Então, essa apresentação agora do período da manhã é fundamentalmente voltada para esse objetivo, recolocar alguns temas centrais. Eu começo com o que eu estou chamando de apresentação das principais entradas analíticas que nós fizemos. A primeira delas, evidentemente, foi em torno do conceito de qualidade da democracia. Eu acho que deve ter ficado evidente para vocês, ao longo dessa discussão, não é, que o conceito de qualidade da democracia não é que ele diverge dos conceitos tradicionais de democracia, né, no sentido de que é uma contraposição, uma discrepância fundamental, mas ele agrega, ele acrescenta dimensões. E, num certo sentido, eu digo que ele completa o conceito de qualidade da democracia, né? Fundamentalmente, por causa daquela discussão que nós fizemos em mais de um texto, em que aparece 3 ou 4 dimensões mais importantes, e a pergunta é sobre o nexo entre essas dimensões. Quais são essas dimensões? Vocês devem se lembrar, é a nossa discussão sobre o primado da lei, a ideia, a contraposição de que na democracia, império da lei, digamos assim, é uma forma alternativa para aqueles governos em que a lei é definida por quem governa, não é? Por quem está em exercício do poder. Em segundo lugar, uma consequência dos 2 princípios fundamentais que, ao longo da tradição histórica, presidiram a organização da democracia, que é liberdade e igualdade, a conquista da liberdade, no sentido da expressão, da possibilidade de expressão e de realização dos seres humanos, mas, ao mesmo tempo, da igualdade política, que equaliza as condições de igualdade política, e as consequências desses 2 princípios, né? Quais sejam as consequências em termos dos direitos de cidadania, né? Há uma ênfase muito forte, depois da dimensão do primado da lei, há uma ênfase muito forte na ideia, na noção, né, de que o regime democrático implica expansão, implica confirmação, mas, ao mesmo tempo, ampliação e expansão dos direitos, primeiro, civis, em segundo lugar, dos direitos políticos, né? E há uma entrada na discussão da qualidade da democracia de que a afirmação, a conquista dessas 2 dimensões de direitos abre a possibilidade, abre as portas para ampliação no sentido da cidadania civil, da cidadania social e econômica, né? Então, primado da lei, direitos, estrutura de direitos de cidadania, e, em terceiro lugar, aparece com muita força o que, desde a tradição, se a gente pensar que o conceito de democracia se formou pela tradição democrática mais antiga, pela tradição republicana e depois pela tradição liberal, vocês se lembram que um pouco nas nossas discussões, bem do início do curso, nas sessões, eu passei um pouco por essas trajetórias. Se nós pensarmos que essas 3 tradições tiveram uma importância muito grande, né, em qualquer uma delas sempre apareceu a ideia, a democracia se distingue das demais formas de governo, dos demais regimes, pela característica dela introduzir um elemento que alguns veem positivamente como de soberania de quem autoriza
governos governarem, não é? Ou, pelo lado negativo, não é? Como um elemento, principalmente no pensamento liberal, como um elemento que, digamos assim, evitaria abuso do poder. Quer dizer, em última análise, a ideia é que a democracia é um recurso, é uma forma de organizar as relações políticas em que o indivíduo está, no liberalismo, o indivíduo está protegido contra a possibilidade de abuso de terceiros, mas principalmente do abuso do Estado, de quem governa, né? Então, eu diria, independentemente do modo como aparece nas três tradições o problema, há uma ênfase muito forte na questão de controle do abuso do poder. Então, dito isso, por essa razão, eu formulei essa primeira questão que eu queria propor para o debate de hoje. E eu realmente gostaria de ouvir um pouco a opinião de vocês sobre isso, né? O conceito é interessante, o conceito é inovador, mas ele introduz uma questão, ele introduz uma dúvida, que não é pouco importante, não é pouco relevante do ponto de vista teórico e das suas implicações práticas, né? Que é essa que eu formulei nesses termos. Quer dizer, assegurar o primado da lei e, ao mesmo tempo, a extensão de direitos, será que dá para funcionar sem que os mecanismos de accountability sejam efetivos? E aí tem uma dúvida, tem uma terceira dúvida, uma segunda dúvida. Digamos. Quer dizer, mecanismos tradicionais da accountability vertical, o voto, mecanismos de accountability horizontal, com separação de poderes e o mútuo controle, checks and balance entre as instituições. Mas daí apareceu na literatura da qualidade da democracia um elemento novo, não é? Essa é uma dimensão institucional que não prescinde do chamado accountability social, que é a mobilização da sociedade, a participação dos grupos sociais e, fundamentalmente, se vocês quiserem, o papel da mídia na cobrança, na denúncia, no controle, num certo sentido, uma espécie de um papel complementar ao que faz as instituições. Eu acho que é interessante essa discussão do ângulo teórico, né? Eu acho que é interessante porque ela toca em questões que nós estamos vivendo de maneira muito próxima na experiência recente brasileira. Na experiência recente, há um intercâmbio nem sempre claro para os atores, nem para os atores do governo, nem para os atores do Congresso, nem para os atores da mídia, eu diria. Se vocês observarem com cuidado, isso está em ação, mas nem sempre as pessoas têm suficiente clareza, consciência, percepção de que há um jogo de interação, há um nexo aí, né, que funciona. Então, às vezes, alguém diz, não, as denúncias, o denuncismo da imprensa, vários dos ministros que foram acusados de ação, de comportamento irregular, corrupção, mal feito, como a presidente Dilma tem chamado, vários deles, no final, a hora que eles estão indo embora para casa, dizem, tudo isso se deve ao fato de que eu fui perseguido pela imprensa. Quer dizer, tem algo na percepção, tem algo na maneira de formular que não propriamente qualifica, não é, esse argumento de que essas três dimensões, primado da lei, extensão de direitos, accountability, tem um elemento, tem um nexo de funcionamento. Não é tão irrelevante, não é só saber se o cara nomeou ou não pessoas da sua família, nepotismo, é algo que vai além dessa. Não é? A minha questão aqui, não é a seguinte: como assegurar direitos que na democracia é tão importante e é um diferenciador tão relevante em relação a outros regimes, em particular ao autoritarismo, para não falar do totalitarismo, que são regimes alternativos, mas como a afirmação de direitos é absolutamente central, quer dizer, é como se a gente pudesse dizer, eu estou dizendo isso de alguma maneira, democracia o pacote é comprado pelas pessoas comuns porque implica em direitos, porque abre as portas para assegurar direitos. Então, em relação a isto, a minha pergunta é possível estender direitos quando mecanismos de accountability ou estão ausentes, ou são insuficientes, ou são deficitários? É possível? Eu gostaria que a gente pudesse discutir um pouco essa questão, porque me parece que aqui tem uma implicação teórica
Quer dizer, na verdade é algo que afeta a teoria da democracia, né? Para dizer o mínimo, nós estamos nos afastando das concepções da teoria minimalista, schumpeteriana, né? Schumpeter, com todo o brilhantismo da análise, e realmente é um autor extremamente interessante, mas Schumpeter, no fundo, toda a análise se centra na ideia de que a democracia é a possibilidade dos eleitores escolherem entre elites que competem. E uma vez feita a escolha, a responsabilidade é das elites. Não tem mais papel para digamos assim, para a comunidade ou para os eleitores. Bom, então nós estamos muito longe dessa definição. Mas eu diria que também nós estamos, eu não digo neste caso longe, mas nós estamos introduzindo mudanças em relação à chamada versão, ao chamado modelo procedimentalista estrito sensu da democracia. De que só procedimentos dão conta. Nós estamos dizendo alguma coisa mais complexa. Estamos dizendo, não são só procedimentos institucionais, são procedimentos que efetivamente asseguram direitos. Essa expressão, assegurar direito, tem implicações no modo de funcionamento do sistema, né? Então, por causa disso, eu vejo aqui que tem um problema, né? Uma hipótese alternativa seria essa. Na verdade, o problema desse nexo é apenas um efeito marginal. Pode acontecer ou não, né? Há dentro do institucionalismo, não é, há uma certa premissa de que as instituições, desde que elas funcionem, o assunto está resolvido. Quer dizer, se vocês quiserem, eu acho que eu comentei aqui numa das sessões anteriores o livro do Munk, que tem as entrevistas de vários cientistas políticos norte-americanos, inclusive do Chevos. Eu realmente recomendo muito enfaticamente a leitura. Se vocês quiserem, eu mando para o grupo. Eu não sei se foi falta de ideia, poderia ter mandado o livro já há algum tempo para o grupo, na lista do grupo. Mas eu recomendo muito enfaticamente a leitura da entrevista do Tchevorsky, porque é um sujeito extremamente inteligente. Ele é tão inteligente e perspicaz que ele percebe uma contradição no institucionalismo. Ele coloca o dedo na ferida quando ele diz, olha, tudo bem, o institucionalismo tende a explicar o funcionamento das instituições de dentro para fora, de uma perspectiva endógena. Só que isso não dá conta do recado. A certa altura ele diz, olha, tem um problema aqui que não está explicado por nós mesmos, por nós institucionalistas, né? Porque a entrevista está um pouco abrindo a possibilidade que as pessoas digam o que falta na produção acadêmica. Então ele diz, nós não conseguimos explicar porque muitas vezes as pessoas não se ligam às instituições. Não é pouca coisa as pessoas comuns não se ligarem às instituições. Porque aqui tem digamos assim, um tema definitório. Se as instituições estão a serviço da extensão de direitos, a não ligação das pessoas com as instituições é um déficit de acesso a ferramentas, a mecanismos que permitiria expandir. Bom, então, nesse sentido, a minha primeira questão que eu coloco para debate de hoje, inclusive porque nos textos nós vamos voltar a essas questões, né? Mas para debate de hoje, que num certo sentido, eu acho que faz todo sentido listar numa aula de balanço de conclusões, né? É esse problema desse nexo, que eu estou chamando desse nexo, né? Bom, o segundo tema que eu acho que emergiu com muita força também nas nossas discussões, apareceu de uma maneira explícita no meu próprio texto sobre cultura política, mas também apareceu de maneira muito clara, muito bem elaborada, baseado nos casos da análise dos países do leste europeu, pelo Richard Rose e pelos seus colaboradores, né? Na transição, ou na democratização, como quer que se caracterize esse processo de transformação em que instituições mudam para dar conta digamos, de uma escolha, não é, da sociedade sobre como se autogovernar, nesse processo, o peso do legado do passado não é irrelevante, né? O caso dos países do leste europeu, o Richard Rose, num certo sentido, vai mais além, porque ele diz, olha,
É um peso, as sobrevivências, eles são tão fortes, não é, que às vezes deixam despreparados os atores. Quais atores? Aqueles que estão fazendo o movimento no sentido da democratização. Deixa despreparados os atores para introduzir adequadamente novas instituições, fazê-las funcionar de acordo com a nova, com as demandas e expectativas que a sociedade tem agora no novo. Bom, então, tem um peso aí. A dúvida é, não é, nesse caso, se esse peso, sobrevivências de cultura política, percepções, às vezes maneira de formular o funcionamento das instituições, não é? Quer dizer, veja, se nós pegarmos só o exemplo, né, só o exemplo do nepotismo, quer dizer, a prática de governantes eleitos pelo povo, eleitos pela comunidade política, não é, indicarem pessoas da sua própria família para ocupar cargos. Se a gente pegar só isto, né, vocês devem ter visto nos últimos anos, eu diria, a minha observação, como eu sou mais velho do que vocês, a minha observação é um pouco mais longa, né? Eu diria, nos últimos 10, 15, 20 anos, tem uma sucessão de fatos que apareceram, de denúncias, de como pessoas que ocupam cargo acham natural, achavam absolutamente natural nomear pessoas da família. E quando tem denúncia na imprensa, eventualmente um inquérito, comissão de inquérito do Congresso, ou uma ação penal, judicial, Ministério Público, as pessoas se sentem agredidas. Os atores que praticam nepotismo, né? Então, eu estou chamando de legados ou de sobrevivência exemplos desta natureza. Quer dizer, veja, o problema aqui não é que a instituição, de repente, um cargo no Congresso Nacional ou um cargo no Executivo, a instituição funciona mal e não foi pesada. Não, ela está programada, ela pode estar programada, ela pode estar devidamente articulada para dar conta da sua função. Mas há uma prática, há uma dinâmica que envolve emoção, nervos, ação diária, etc. Há uma prática que, num certo sentido, acaba dirigindo a instituição numa direção oposta àquilo para a qual ela foi criada. Então, eu estou dando esse exemplo do nepotismo para chamar a atenção para isto, né? Certas sobrevivências pode significar que limita o funcionamento, mesmo o funcionamento e o alcance, mesmo de instituições que tenham sido desenhadas, que tenham sido, na fase de formulação das constituições, tenham sido pensadas para dar conta de resolver um dilema coletivo, resolver um conflito, resolver um problema da sociedade. Foi muito bem desenhado para isso, mas tem dinâmicas, tem aspectos, né, que acabam interferindo no modo... Bom, então, isso para dizer que, num certo sentido, a dúvida que nós poderíamos levantar é a seguinte, né? Esses procedimentos, na sua repercussão com a comunidade que autoriza governantes, representantes, atores a funcionarem, né? Esse procedimento suscita um problema de legitimidade, ou não? Quer dizer, a minha questão aqui é em que medida, não é, se nós pensarmos no conceito de legitimidade política como um certo padrão pelo qual, num determinado tempo, num determinado espaço, uma sociedade considera que a sua estrutura institucional é adequada para os seus objetivos, se nós pensamos na legitimidade assim, as pessoas pensam que, num determinado momento, certas instituições pensam, formulam, têm alguma relação mais ou menos ativa com isso, né? Mas a ideia de que um certo conjunto de instituições dá conta do problema que a sociedade tem que enfrentar num determinado tempo e espaço, né? Então, a minha pergunta é o quanto o legado e procedimentos que estão enraizados em sobrevivências de regimes políticos anteriores colocam em questão a legitimidade, oferece problemas para a legitimidade, quer dizer, num certo sentido, levantam dúvidas sobre o próprio funcionamento das instituições. E vocês se lembram, tem uma literatura que eu introduzi, eu próprio trabalhei bastante com isso, uma literatura sobre o lugar da confiança, não é, que faz esse nexo, a confiança política. Não é? Se eu pudesse resumir, eu diria o seguinte,
O elemento absolutamente central de explicação da confiança é a noção que as pessoas têm de que a instituição está cumprindo o seu papel. A instituição está dando conta daquilo para o que ela foi criada, né? De novo aqui, eu vou repetir o exemplo que eu dei muitas vezes. Se a polícia está comprometida, polícia de qualquer instância, em qualquer circunstância, se ao invés de ela estar comprometida com assegurar a segurança e a sobrevivência, assegurar a vida, ela cria problemas políticos, é evidente que nós temos questões de legitimidade aqui, né? As pessoas, a desconfiança em relação à instituição, né, num primeiro momento, levanta dúvidas sobre o funcionamento das instituições, né? Num segundo momento, eu diria que ela prejudica o funcionamento, ela, digamos, acelera o círculo vicioso, né, do sistema, porque não é apenas que as pessoas ficam em dúvida, se afastam, elas deixam de dar o seu aporte de apoio quando é indispensável. Não adianta a Polícia Militar em São Paulo inventar o 190 ou Disque Denúncia se a população não usar. Não é? Situações em que é preciso denunciar que o crime organizado está na esquina, ou então que a droga está sendo vendida na porta da escola do meu filho, ou da sua filha. Porque esses mecanismos, a polícia não está em todos os lugares capaz de perceber. Quer dizer, há uma dinâmica do funcionamento das instituições para dar conta de direitos que supõe participação, supõe algum grau de adesão e de participação. Se eu desconfio, se eu entendo que cada ação da polícia compromete a minha segurança e a vida, não é? Eu diria, ou no caso da justiça, não é? O funcionamento dos tribunais, a corte em relação à qual eu levo um problema, ou no qual a sociedade leva um problema, ou em qual movimentos levam questões, funciona, não funciona mal, atrasa. Tem casos sabidos, como vocês devem se lembrar, eu mencionei algumas vezes, mas isso está todo dia na imprensa, não é nem preciso mencionar. Tem casos de conflitos que são apresentados, né, juridicamente perante a corte, toma tanto tempo que o personagem principal, que está envolvido em um direito, ele morre. Ele morre, o julgamento vai ocorrer depois. Agora, você diz, não, mas isso é muito raro, né? Isso acontece muito raramente no Brasil. Não, isso acontece sempre, acontece todo dia. Então, é evidente que a instituição, desse ângulo, ela perde apoio, ela perde legitimidade. Acho que é possível perceber, empiricamente, nós nos damos conta que tem muitos sinais de que instituições que funcionam mal, inadequadamente, distorcem as suas funções, colidem com os seus objetivos, etc., 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 gera desconfiança, gera descrença, em alguns casos gera temor, né? Mas eu diria, o outro lado dessa mesma questão é que implica numa indisposição para participar, para aderir, para, de alguma maneira, a comunidade, a sociedade fazer a sua parte no que diz respeito ao funcionamento das instituições. Bom, a pergunta poderia ser, quais instituições? Precisamente aquelas que são pensadas como mediação de interesse, nós vamos ver isso no ponto seguinte, como mediação de interesses, né, que assegura direitos. Quer dizer, não é um mecanismo artificial, formal, etc., mecânico, que as pessoas não têm nenhuma razão. Não, é o que, num certo sentido, anuncia para a sociedade, que é o modo pelo qual as pessoas podem apresentar suas demandas de interesses preferentes dentro do sistema. Ora, se isso, num certo sentido, se estrangula e a adesão das pessoas diminui, porque o problema, poderia dizer, olha, o meu direito à vida, o meu direito à sobrevivência, supõe que eu possa usar um mecanismo pelo qual, no limite da ameaça à vida e à sobrevivência, eu aviso o organismo estatal que tem a função de fazer isso, a função pública, que é a polícia. Agora, se eu não tenho nenhuma crença nisso, por que eu pegaria o telefone e ligaria para o 190 ou usaria o Disque? Eu estou insistindo nesse ponto porque eu acho que ele tem relação, uma certa proximidade com acontecimentos recentes com os quais nós todos, de alguma maneira, tivemos envolvidos, né? Terceira questão que eu, de certa maneira, já tinha começado a introduzir. Nessa literatura que nós examinamos,
E há uma insistência nesse ponto, nesse aspecto, no meu próprio texto, que eu pedi para vocês lerem para hoje, não é? Nessa literatura, há uma proposição, não é nova, ela não é nova, mas é uma insistência que vai, digamos assim, rema contra uma certa tendência do mainstream da ciência política, né, que foi, não é que abandonou o tema da representação, mas deixou ele numa posição quase que menos importante, né? Eu acho que na literatura que nós lemos, da qualidade da democracia, de alguns desses autores, e também nos textos de hoje, há uma preocupação com essa noção. Instituições correspondem a uma dimensão de mediação de interesses e de conflito. Representação é pensada nesse sentido, no vínculo com mediação, né? E aqui entra uma questão importante, que às vezes divide opiniões, não só dos autores, não só da literatura acadêmica, mas divide a opinião de governantes. As experiências brasileiras recentes também em alguma medida, vão nessa direção. Às vezes há uma ideia de que, se você ampliar, brasileiras e latino-americanas de vários países que são nossos vizinhos, se você ampliar a participação, precisa de representação? Num certo sentido, há uma certa dúvida que emerge em parte da literatura e em parte da experiência recente do chamado neopopulismo, que coloca essa questão de uma maneira muito viva, muito forte, né? Se você ampliar a participação, eleições, voto, mecanismos, consultas, etc., precisa ter representação? Quer dizer, será que, em face da eficácia do voto, que me permite mudar governo, né, a representação não seria desnecessária, né? O que remete para uma questão teórica que apareceu na discussão de vários autores que trataram da experiência brasileira recente, em particular de alguns brasilianistas, né? Eu não tive chance de explorar muito aqui no curso, mas um dos nomes que me ocorre é do Barry Ames, né? O Scott Manwaring, também, que nós lemos um texto dele, alguns desses autores que enfatizam o seguinte: no quadro da estrutura política brasileira, em que você tem, por um lado, um presidencialismo muito forte, uma estrutura de autoridades regionais também bastante consolidada. Não é que o governador vale mais que o presidente, mas governadores, de repente, podem criar muitos obstáculos ao funcionamento de um governo, né? Governadores se unificam, se estão na oposição. Bom, e, além disso, um sistema pluripartidário, multipartidário, uma estrutura relativamente frágil. Às vezes eu não sei quem assistiu a entrevista do ex-presidente Fernando Henrique no Roda Viva na segunda-feira. Fernando Henrique falou uma coisa muito interessante sobre partidos, né? A certa altura ele diz: bom, o que está acontecendo com o sistema partidário? Ele falou: para entender o que está acontecendo, em primeiro lugar, nós precisamos separar um pouco a existência de partidos, e aí ele fazia referência especificamente ao PT, ao PSDB e ao PMDB, não é? E legendas, do outro lado. Legendas não necessariamente são partidos, legendas aparecem, estão presentes, aparecem demanda, disputam o poder, mas não necessariamente significa que agregam interesses, articulam dimensões de participação e tendem, em função de programas, tendem a apresentar alternativa para os eleitores, né? Então, num certo sentido, eu mencionei os autores, os brasilianistas, que vêm discutindo o caso brasileiro, particularmente esses dois, Ames e o Manwaring, né? Num certo sentido, na elaboração deles aparece uma questão. Uma estrutura política, um sistema político organizado desta maneira, onde é que foi parar, onde é que se localiza, onde é que nós podemos identificar a conexão entre representados e representantes? Quer dizer, se o voto autoriza, legitima os primeiros a representar, precisa haver, durante os mandatos, durante o período em que se exerce a função pública, precisa haver essa conexão, ou isso está, digamos assim, esse é um elemento que pode ser deixado à margem?
Não é? É claro que ninguém formula assim, dessa maneira burda, como eu estou dizendo, mas há uma certa tendência em parte da literatura que diz, não, as coisas funcionam bem, tem disciplina partidária no Congresso, os partidos, embora não tenham essa conexão na sociedade, eles asseguram governabilidade. Há uma certa, de uma maneira inversa, ou de uma maneira indireta, não é? Há uma certa tendência, que eu diria normativa, não é que ela não seja normativa, que ela não tenha fundamento teórico, ela tem fundamento, mas ela obscuramente, né, ela tem uma dimensão normativa que tenderia a dizer, olha, o importante é a arena onde se tomam decisões. A arena eleitoral ou de conexão entre eleitores ou entre representados e representantes, ela funciona no momento do voto. O resto depois, eu diria, parente, Schumpeter, deixa os governantes governarem, ou deixa os representantes representarem. Bom, eu acho que essa literatura que eu mencionei de alguns brasileiros levanta uma dúvida sobre isso. Será que nós não estamos diante da necessidade de ter que repensar a natureza dessa conexão? Por quê? Porque se não tiver essa conexão, como sustentar a tese de que a representação parlamentar é capaz de veicular, de trazer para dentro do sistema interesses, ou como alguns preferem colocar, preferem definir, interesses ou preferências, né? Quer dizer, tem um problema aqui, tem um problema a ser discutido. Eu queria também propor que nós pudéssemos discutir um pouco essa questão. Bom, aí eu me lembrei aqui da observação do Tchaikovsky, que a certa altura, bom, tem algum problema, por que será que as pessoas não se ligam às instituições? A minha dúvida é, será que parte desta desconexão com as instituições não está no fato de que as instituições não são percebidas como mecanismos de representação? Não é que o representante A, o representante B é ruim, é mau, funciona. Não é, é o mecanismo. A questão aqui é o lugar das instituições, né? Como as instituições são percebidas, né? Nesse contexto, nessa cultura política. Bom, o último ponto para o qual eu queria chamar a atenção, que também deriva da nossa literatura, aí eu vou extrapolar um pouquinho, porque já entra um pouco no... Eu ia fazer isso depois da discussão dos textos, então vocês têm que me desculpar, me perdoarem, porque eu vou fazer menção a algumas coisas que, na verdade, vai entrar na discussão dos textos, né? Que é o tema ligado a como formular o problema da representação, por um lado, separação de poderes do outro. Em primeiro lugar, é evidente que isso não pode ser pensado, do ponto de vista teórico, como dois temas que se contrapõem. O problema não é que a separação de poderes, não é, leva a um conflito entre o executivo e o legislativo. Não é isso que nós queremos, não é isso que a literatura chama atenção, tá certo? Pode haver cooperação, pode haver mais do que cooperação. Pode ser que, em alguns casos, não é, o parlamento ou a Casa da Representação ofereça condições, garantias, precisamente de governabilidade para quem tem a função de governar, de produzir soluções todo dia. Porque esse é um ponto importante para pensar o papel de governabilidade, da exigência de governabilidade dos governos que recebem mandatos, são autorizados a governar. Quem está autorizado a governar tem que produzir solução todo dia, né? Todo dia você tem que estar, de alguma maneira, sendo capaz de enfrentar desafios coletivos na sociedade e propondo, formulando e implementando políticas públicas. Bom, é uma exigência fortíssima, dura, digamos que tem uma dinâmica, né? Eu já tive em situação de cargo executivo no governo federal, e se você tem poucos recursos e principalmente tiver, como ocorreu nos anos 90, no caso do Ministério da Cultura, que foi da qual eu tive uma experiência, se você tiver quadros administrativos pouco qualificados, pouco pensados, então, se você tem, por um lado, pouco recurso, por outro lado, um quadro de apoio que não é suficientemente qualificado, e ao mesmo tempo uma enorme demanda, é um desafio quase que impossível de responder no dia a dia, como você consegue produzir respostas, né? Nesse caso, da experiência da qual eu participei, como oferecer apoio governamental para iniciativas de produção cultural,
extremamente diversificada, com níveis de repercussão econômica que às vezes eram conflitantes, etc. Quer dizer, é um enorme desafio. Isso para dizer que eu não minimizaria, eu não minimizo o problema da governabilidade. Quer dizer, que legislativos ofereçam alternativas, possibilidades, garantias de governar, é uma coisa muito importante. Mas eu acho que nós não podemos avançar no debate, não é? Nós não podemos crescer na discussão, no conhecimento dessa questão, se nós separarmos o tema da governabilidade do problema da representação. E o problema da representação está diretamente ligado, não é, a essa noção da separação de poderes, né? Aqui a minha pergunta é, levando em conta toda a tendência, principalmente do século XX, que foi progressivamente concentrando mais poderes nas mãos do legislativo, né? E num certo sentido, isso aparece, por exemplo, em algumas formulações de autores aqui da casa, como o Fernando Limonge, né? Aparece no sentido de que essa concentração que houve levou quase que a uma fusão de poderes entre executivo e legislativo. A pergunta que nós podemos formular, em primeiro lugar, a primeira pergunta é se a governabilidade demanda essa fusão. Será que é uma exigência para produzir aquelas soluções práticas em que o governo tem que governar e produzir soluções todo dia? Será que isso é uma exigência da governabilidade, que haja essa fusão? A um tal ponto em que vontade do executivo, de quem governa, se traduz em aprovação automática do legislativo. Claro, eu estou exagerando nas expressões, não é automática, tem alguns elementos que intermediam, às vezes é majoritário, às vezes como as taxas de sucesso que o Fernando Limonge menciona são de 80%, 75%, 80%, é muito alto, né? Então, a minha pergunta é, será que sempre tem que ser assim? É uma exigência da governabilidade? Não se governa se não for assim? Porque eu acho que essa pergunta tem que estar no centro da questão, porque, no fundo, todos os argumentos, inclusive que foram usados na Constituinte de 88, primeiro pelos militares, no período do governo militar, depois na Constituinte de 88, para que certas prerrogativas fossem exageradamente atribuídas ao presidente, e, num certo sentido, mecanismos como medida provisória, etc., fossem oferecidas como recursos, medida provisória, ou, se vocês quiserem, os elementos que permitem que o governo peça urgência ou urgência urgentíssima para suas matérias, não é? São recursos institucionais que são pensados como oferecendo uma alternativa para um governo que precisa governar com agilidade o tempo todo. Bom, então, a minha pergunta é, será que é assim? Será que o único ângulo pelo qual nós podemos ver o problema é por essa demanda da governabilidade? E isso levaria, inevitavelmente, a esse requisito de fusão, não é? Ou nós temos um problema aqui, como eu tenderia a formular, mas eu não vou avançar nisso, porque isso está no texto, e provavelmente ela vai apresentar na discussão do texto, de um lado ou de outro, criticamente ou não, mas enfim, que eu tenderia a dizer, tem um tema que apareceu subjacente nessa discussão, que é o problema da autonomia de um dos poderes que está em separação. Não está em oposição, não está em conflito necessário por definição, mas ele está separado. O que significa que ele tem uma identidade própria, uma autonomia própria e requisitos, elementos para o seu funcionamento, não é? Que, se não forem levados em consideração, se não forem mantidos, se não forem preservados, impede, por exemplo, que ele realize as funções de fiscalização e controle, não é? Então, aqui entra um problema. Qual o grau de autonomia mínimo que nós temos que aceitar, que nós temos que levar em conta para o funcionamento do Congresso Nacional, no caso do Brasil, das assembleias de representação, no caso dos outros países, enfim, do parlamento em geral, né? E aqui a questão é que, se num certo sentido, a experiência recente do presidencialismo de coalizão, de alguma maneira nos ilumina nessa direção, né? De alguma maneira nos dá subsídios para pensar o problema. Ou seja, eu estou dizendo que tem um problema teórico aqui, tem um problema que é relevante para a teoria democrática, deriva de toda essa discussão que a gente fez em várias etapas, etc. É um problema extremamente importante, não é? Mas que a experiência empírica pode talvez nos dar
eu esperaria que ela nos desse algum subsídio. Claro, nós precisamos examinar muito mais a experiência empírica, a leitura e as coisas que foi possível fazer nesse curso são limitados, mas de alguma maneira nos dá algumas pistas.